Boa tarde, abençoados do Senhor, pedras que vivem, filhos benditos, boas sementes sobre esta terra, mais que vencedores por Cristo Jesus. Este é o dia que o Senhor fez para nós, que o Senhor preparou para nós vivermos. E não vivermos de qualquer jeito, mas reinarmos em vida através de Jesus Cristo. Vamos nos alegrar, vamos nos regozijar. Eu sou a Bispa Solange Brant, da Igreja Cristo Vive de São Paulo. Fazemos parte da Missão Apostólica da Graça de Deus. Estamos todos juntos fazendo aquilo que Deus determinou para nós, chamados para uma reforma, a última reforma protestante antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, para buscar a sua noiva, a sua igreja amada, aquela pela qual ele derramou o seu precioso sangue. E enquanto nós estamos aqui, nesta peregrinação, nesta jornada de fé, nós vamos fazer a reforma que a Igreja de Cristo necessita para que caiam por terra todas as doutrinas de homens, os ensinos de demônios, toda a religiosidade, as filosofias vãs, todos os sacrifícios que adentraram a obra de Deus para escravizar o povo do Senhor, que foi feito por Cristo há quase 2000 anos, naquela cruz do Calvário, um povo livre. Somos livres para a glória do Senhor. E nós vamos caminhar nesta semana com um tema profundo, ligado a tudo que nós já temos estudado através dos programas de televisão, sobre prosperidade, sobre a doutrina da provisão financeira, sobre a prosperidade com propósitos de Deus. Nós temos mais para receber do Pai. Nós queremos avisar a todos que nos acompanham, especialmente aqueles que residem na cidade de São Paulo, capital, que hoje, segunda-feira, é dia de culto, de oração, aqui na Cristo Vive. Nós nos reunimos todas as segundas-feiras, às 20 horas, para orarmos e para confessarmos a palavra de Deus. Mantemos firmes a nossa confissão de fé, de esperança, porque aquele que fez a promessa é fiel. E nós temos mais de 7.000 promessas que já foram consumadas na cruz e que hoje constituem parte de nossa herança, e nós, como filhos e herdeiros, temos, pela fé, acesso a esta herança. Esta é a esperança do nosso chamamento. Temos como viver e reinar em vida com abundância, porque foi isto que Jesus trouxe. Ele trouxe a graça e a verdade e consumou para nós, com o seu sacrifício, uma vida eterna, mas uma vida em abundância. Então, nós, pelo conhecimento, podemos usufruir de tudo isso, de todos os benefícios, e glorificar a Deus. E esta glorificação a Deus pode ser de várias maneiras, não apenas em forma de expressões verbais, ou de um cântico, de um louvor, de uma adoração, mas também de atitudes de fé. Então, é uma forma de nós honrarmos a Deus, vivendo aquilo que nós cremos, vivendo aquilo que Deus nos ensina, como um princípio cristão para ser vivido, praticado, para o nosso bem, para o nosso benefício e para a glória do Senhor. Então, hoje, às 20 horas, você é nosso convidado para manter a sua confissão de fé em firmeza. O seu projeto de vida para este ano, para os meses que faltam, precisa ser submetido a Deus em oração. Então, junte-se a nós, o povo da graça, da genuína graça, que vive somente por fé. Estamos todas as segundas-feiras nesta congregação de oração. E você não pode ficar de fora. Nosso endereço em São Paulo, capital, é Rua Professor José Leite, Oiticica, 250, Brooklyn.
Esta rua é travessa da Avenida Chucre Zaidan, em frente ao Teatro Vivo. Se você quiser mais informações, nosso telefone em São Paulo, prefixo 11, é o 5561-4405. E também o nosso e-mail, para você se comunicar conosco, igreja@cristovive.com.br. Caso você esteja muito longe e o seu coração tem este desejo de vir a Cristo Vive, de participar de um culto de oração e confissão, mas você não tem como chegar até nós, também o Senhor preparou esta porta maravilhosa que está aberta através da internet para você ter acesso a estes cultos de oração e confissão. Nosso culto hoje à noite é transmitido pela internet, em tempo real, através da nossa página. Você pode acessar www.cristovive.com.br e clicar em culto ao vivo. E aí você vai orar conosco. Estamos no mesmo espírito, na mesma fé, e eu creio que o Senhor há de responder às nossas orações. Muito bem, agora nós vamos continuar tratando das coisas concernentes à nossa vida financeira. Talvez alguém possa estar questionando ou se perguntando por que nós estamos, gastando este tempo, na verdade não é gastando, mas investindo este tempo no conhecimento sobre finanças. E eu queria que você, meu irmão amado, minha irmã, entendesse que é um dos males, a vida financeira destruída ou aquém das promessas de Deus, é um dos males deste século 21. Nós temos ouvido muitas pessoas, e quando eu digo muitas pessoas, a maioria das pessoas que eu ouço é cristã, a maioria é evangélica, é crente de várias denominações, e essa maioria tem falado das suas dificuldades financeiras, das suas perdas, das suas finanças esboroadas, de dívidas, até de falta de crédito, do nome sujo na praça, de quebra de patrimônio, empresas que quebraram, que faliram, outras que estão à beira da falência, famílias que já foram prósperas ou já tiveram o seu equilíbrio financeiro, hoje estão deficientes, estão com muitos empréstimos, enfim, com a vida financeira, como se diz no popular, no vermelho, dependendo de pessoas. Então, existe alguma coisa muito séria acontecendo também com o povo de Deus na área financeira. Há um desemprego grande no meio do povo cristão também. Há medos com relação ao futuro. Há pessoas com grandes lutas na questão financeira, na questão do pagar suas contas, dos compromissos que foram assumidos, que às vezes não estão sendo cumpridos, dos credores batendo a porta, da vergonha, da humilhação. Então, assim, o que está se passando com o povo de Deus nesta área financeira? Existe sim, e sempre existiu, investidas do inimigo contra o povo de Deus. E nós sabemos que uma área de muita investida, das trevas, é a área financeira. Bem como a área da família, a área da saúde, a área conjugal. Mas a área financeira, quando ela é abalada mesmo, quando ela é esboroada, nós temos percebido que o esboroamento na vida financeira, quando se perde materialmente, quando o patrimônio está sendo tocado, existe também um abalo na saúde, no emocional. E existe também um abalo na família, ou nas famílias. As relações começam a ficar fragilizadas. Se procuram culpados, muitas vezes,
para aquela situação. Há, às vezes, um desgaste nos relacionamentos, não se acha ali, como podemos dizer, o fio da meada para uma restauração, uma restituição. Então, são muitas as implicações quando há uma quebra financeira, quando há um descer o padrão de vida, né? Ou ainda quando se vive muito tempo, às vezes décadas a fio, sabe, no sufoco financeiro, no aperto. Tem que apertar um pouquinho o cinto, ok, de quando em quando acontece alguma coisa, o país, né, está passando por um momento turbulento, as relações comerciais, há uma inflação, então apertar um pouquinho o cinto, mas por pouco tempo, até passar ali, né, aquela fase um pouquinho mais difícil, mas logo afrouxar o cinto novamente. O que nós temos visto é que existem famílias com esse cinto apertado há muito tempo, muitos anos. E nós temos que ir à causa. O que ocorre é que o meio evangélico, de forma geral, os cristãos, de modo geral, eles, quando vem uma pessoa necessitada, né, têm a tendência de tomar duas posições. Os que são compassivos, né, mais generosos, começam a suprir algumas necessidades daqueles que precisam nas suas igrejas, com cestas básicas, com roupas, com calçados. Isso é muito, muito lindo, isso é muito digno. Mas não ensinam, né, a pessoa a viver a palavra de Deus, para sair daquela situação. Portanto, cobrem algumas necessidades, mas sabem que isso não pode durar para sempre. Viver em necessidades, dependendo de pessoas ou dependendo de uma instituição, é uma escravidão. E é também um tipo de humilhação. Este é um aspecto. E existe também uma outra posição dentro do cristianismo moderno, que eu quero dizer, das igrejas, né, evangélicas, normalmente, que é colocar um fardo ainda maior e mais pesado sobre aquele que está financeiramente quebrado. Quer dizer, é castigo, é diabo, é maldição hereditária, é pecado. Então, a pessoa já está ali num problema sério, difícil de conviver, não sabe o que fazer para sair, e ainda ouve de muitos líderes, né, espiritualmente falando, não preparados, lógico, mas que tem um peso esta palavra, dizer que é pecado, que estão em pecado, que falta santidade, ou que é o diabo, ou que é trabalho de macumba, ou é uma maldição, ou é uma cadeia de espíritos malignos. Eu creio, amados, que nenhuma posição nem a outra liberte aqueles que precisam de uma libertação nesta área. Não é nós colocando mais peso sobre alguém que está com problema, que vai resolver ou vai ajudar. E também não é apenas suprindo, tapando buracos, como nós dizemos, ou apagando incêndios com um pequeno balde, que nós vamos resolver a situação. Então, a primeira coisa que nós devemos lembrar é que nós não resolvemos a situação de ninguém. Nós, nenhum ser humano, nenhum cristão tem o poder ou tem a capacidade de mudar a vida de outra pessoa. Quem faz isso é o Senhor Jesus Cristo. Só Ele liberta, só Ele salva, só Ele transforma, só Ele restaura, só Ele restitui, só Ele muda pessoas ou situações. Então, nós somos instrumentos de Deus, agentes de Deus nesta terra, para que essas mudanças ocorram, transformações, libertações. Porque, na verdade, nós somos a boca de Deus, instrumentos nas mãos de Deus. Mas não no sentido de sermos pessoas que vamos ser apenas os supridores materiais. Até porque isso não é possível durante toda uma vida. Cada um
é responsável pela sua própria vida diante do Senhor e por cada área da sua vida. Agora, nós devemos ir à causa. Essa é a minha proposta, tem sido nestes dias. Nós temos falado aqui de vida financeira, de prosperidade, de provisão, mas de responsabilidade. Nós temos muito aqui falado da nossa chamada para praticar a palavra de Deus. Então, quando nós queremos arrumar uma situação sem ir à base, à fonte, vamos dizer assim, nós não vamos conseguir ajudar de fato um outro irmão, uma outra pessoa. Nós precisamos ir à base do problema. Porque quando nós atacarmos a base que está errada, corrompida, aí sim, nós vamos atacar o mal. E podendo, então, aplicar os conceitos bíblicos, levando uma estrutura, né? Levando fundamentos verdadeiros, sólidos, para que essa vida seja, então, restaurada, restituída, reedificada, se ela já se esboroou. E o profeta Oséias, ele bem diz isso, né, em 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, o povo do Senhor, na área financeira, está sendo destruído também nessa área porque falta o conhecimento. É por isso, agora respondendo àqueles que possam perguntar, por que nós estamos, investindo o tempo destes programas para falar do que a Bíblia ensina sobre finanças, sobre provisão, sobre prosperidade? Porque nós estamos atacando a causa dos problemas, levando a verdade. O que Jesus disse? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, para uma pessoa ser liberta dessa prisão financeira, para um filho de Deus ter essa área livre, ele precisa conhecer a verdade. Porque a verdade, uma vez crida e vivida, ela mesma produz essa libertação. E quantos são os filhos de Deus hoje, talvez assistindo a este programa, que precisam de uma libertação financeira, de uma liberdade financeira, para que depois cheguem a um crescimento e a uma estabilidade, a prosperidade, que é a vontade do Senhor. Então, é por isso que nós estamos aqui investindo em conhecimento bíblico a respeito de vida material, de vida financeira. Então, vamos crescer neste conhecimento. Eu quero lhe mostrar o que diz Paulo, lembrando que o apóstolo Paulo é o apóstolo da graça de Deus. O Senhor revelou a nova aliança, o novo pacto, para Paulo, quando ele foi ao terceiro céu. Ouviu toda esta revelação, aquilo que está contido nas 14 epístolas do apóstolo Paulo, ele recebeu a revelação diretamente da boca do justo, o Cristo ressuscitado. E é por isso que nós baseamos todo o nosso conhecimento, naquilo que Cristo, o ressuscitado, que é quem nós servimos e seguimos, não o Cristo morto, o Cristo judeu, mas naquilo que Cristo, o Cristo vivo, ele revelou ao apóstolo Paulo, para nós, a igreja de Cristo na terra, a igreja de origem gentílica. E ele diz, Paulo escrevendo aos Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 9, ele diz assim nos versículos 11 e 12. Olha só. Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Quer dizer que é vontade de Deus nos enriquecer em tudo, para que a gente seja generosos, pessoas generosas. Mas ele diz como é que nós enriquecemos no versículo 10. Ele diz, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Então, há uma lei espiritual da sementeira e da ceifa, que ela é um princípio
divino, maravilhoso, lindo para a nossa prosperidade. E quando nós obedecemos a esse princípio, a essa lei espiritual da semeadura, então acontece o que diz o versículo 11: enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Então veja, por nosso intermédio, pela nossa generosidade, são dadas muitas graças a Deus. Isso é maravilhoso. Diz o versículo 12: porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Olha que coisa tremenda. Quer dizer que é para ser generoso. Generoso com quem precisa, suprindo necessidades, porque isso redunda em muitas graças a Deus. Mas suprir necessidades, mostrando aos necessitados que nós temos um princípio espiritual que rege a nossa vida, ensinando a esses necessitados como eles também podem aplicar esse princípio da semeadura, a sementeira e a ceifa ativas, para que ele deixe de ser necessitado e passe também a ser enriquecido em tudo, para toda generosidade, e que ele também supra futuramente necessidades de outros, o que redunda em muitas graças a Deus. Isto é maravilhoso. E a palavra de Deus diz no versículo 14: enquanto oram eles a vosso favor, com um grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Quer dizer que quando uma pessoa, quando vê em nós esta superabundante graça de Deus, quer dizer, a graça é tão abundante em nossa vida, que hoje a palavra de Deus se cumpre e nós temos para emprestar e não tomamos emprestado. Temos para dar, temos para suprir as necessidades de outros. Então, diz que quando essa superabundante graça é vista em nós, é vista como uma virtude de Deus. E então redunda em graças a Deus. As pessoas veem que a graça de Deus está na nossa vida. O que adianta falar em graça, como existem pessoas aí falando, pregando graça, mas não vivendo a graça? Então, quando é que a autoridade da graça é vista na vida de uma pessoa? Quando essa pessoa, ela tem as virtudes da superabundante graça em sua vida. Que assim seja com você. Que você aprenda o princípio e que você também superabunde em toda a graça, sendo generoso para com Deus, para com a obra de Deus, para com os necessitados, para que por seu intermédio sejam tributadas muitas graças, muitas glórias a Deus. Amanhã nós vamos continuar, não perca o programa e tenha uma excelente tarde.